Irmãos, hoje nós vamos fazer um passeio ao passado. Nós vamos voltar 3.000 anos atrás. Eu quero que vocês observem esta palavra com muita atenção, porque dela vamos colher ensinamentos profundos de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar a respeito da necessidade de vivermos a verdade de Cristo acima de todas as coisas, mesmo que o tempo pareça contrário, mesmo que pareça que não é possível, mesmo que nós tenhamos aquela ideia que não é possível servir o Todo-Poderoso, fazer a vontade do Senhor da forma que Ele quer. Mas nessa viagem que vamos fazer até o ano 1000 antes de Cristo Jesus, vamos falar de alguém que viveu 1000 anos antes de Cristo. Com certeza são ensinamentos que serão úteis para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme na presença do Senhor. Para que os nossos passos sejam assim, sempre, glórias, marchando em frente, seguindo em frente, com alegria, com paz e com satisfação na presença do amado Jesus. Irmãos, esta pessoa a qual nós vamos meditar, ela viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo Jesus. Ele era o oitavo filho de 8. Ele era o caçula de Jessé. Ele era o filho caçula de Jessé. Era um jovem voltado para a palavra de Deus, um jovem que estava envolvido com aquilo que é do Senhor, um jovem que amou o Todo-Poderoso ainda na sua adolescência, ainda na sua juventude, um jovem que talvez ao olhar para a frente não tinha grandes expectativas, grandes perspectivas de vida. O tempo era difícil, era um tempo complicado. E muitas vezes, amados, se hoje está difícil, nós olharmos e vermos alguma coisa em nossa frente, imagine 3.000 anos atrás, como as coisas com certeza eram complicadas e quais eram as expectativas de um jovem. Muito difícil, irmãos. Não existia aquilo que nós temos hoje. No entanto, esse homem, esse jovem, não desistiu do Senhor, porém ele confiava naquilo que Deus poderia fazer. Ele entregou a sua vida, ele vivia para honrar, para glorificar o Todo-Poderoso. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. É olharmos para Deus, mesmo que não o enxerguemos com os nossos olhos físicos, mas permitir que o nosso coração seja movido pelo santo e bendito Espírito de Deus. Bênção! E esse jovem um dia estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Certamente era uma família relativamente abastada, no entanto, estava ali, servindo a família, no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, quando chega alguém e diz: Davi é o nome do sujeito. Davi, o profeta Samuel quer te ver. Veja, amados, iniciava nesse momento uma mudança total, uma mudança radical na vida de uma pessoa. Iniciava ali, irmãos, uma mudança tão profunda, inimaginável talvez àquele jovem. Creio eu que de forma alguma ele imaginaria que um dia seria lembrado por Deus neste aspecto, até porque ele não era da linhagem real. Mas o Senhor enviou o profeta, e o profeta passou na casa de Jessé, e ali estavam os 7 irmãos de Davi, e Samuel passou diante de cada um, e o Senhor falava: não é este. Até que chegou o momento que acabou os filhos. Perguntou a Jessé: não tem mais ninguém? Tem um jovem, um adolescente. Talvez por isso não foi chamado para estar ali naquele momento com o profeta. Mas onde está esse jovem? Ele está no campo. E o Senhor manda chamar a Davi. E eis, amados, que Davi chega diante de Samuel, e de Samuel derrama um chifre de azeite sobre a sua cabeça. Com essas palavras eu quero chamar a tua atenção que já não é tão jovem assim, mas também aqueles que são jovens. A vida da gente, muitas vezes nós olhamos e não enxergamos nada. Olhamos para frente no aspecto espiritual, quem sabe até material, mas olhamos para frente no aspecto espiritual e pensamos: o que fazer? Como é que Deus pode me usar? O que Deus pode fazer por mim? Às vezes, amados, nós chegamos à conclusão que não tem jeito.
Eu não sou pastor, não sou diácono, não sou presbítero, não sou apóstolo, não sou isso, não sou aquilo, não sei tocar, não sei cantar. O que fazer? O que fazer? Já ocorreu isso com você? Estes questionamentos já envolveram a tua mente? Certamente já. Eu acho que todos nós já nos pegamos em determinado momento da nossa vida com esse tipo de questionamento. O que fazer? Eu sou o menor na casa. Eu sou o menor na casa. Amados, Davi era o menor. Davi era o menor, o mais jovem, o mais sem experiência. Mas foi este que o Senhor chamou. Fique atento, porque Samuel pode bater na porta da tua casa. Evidentemente que me refiro ao chamado do Espírito Santo de Deus. Fique atento, porque você pode ser chamado, você pode ser comissionado. O Senhor tem algo para fazer através de você. Esteja atento. Não fique esmorecido. Não baixe a tua cabeça. Mas olhe sempre para o Senhor, porque o Senhor tem planos para a tua vida. Nós muitas vezes não nos colocamos na direção do Senhor, não nos colocamos à mercê do Todo-Poderoso, porém, Deus tem planos para cada um de nós. E eu gosto dessa palavra, Deus tem planos, Deus tem propósitos. É gostoso ouvir isso, não é verdade? Mas é fato, é real. Quando nós lemos a Bíblia, está cheio de afirmações nesse aspecto. Que o Senhor nos conhece, o Senhor nos chamou para alguma coisa. Portanto, é preciso estarmos atentos à palavra do amado Jesus. Amados, qual é o tempo? Qual é o tempo? Qual é o tempo? A resposta simples é: o tempo é hoje. Agora é o tempo. O tempo é o presente. Nós estamos no tempo. Porque primeiro temos que fazer tal qual Davi, nos apresentarmos diante do Senhor, nos colocarmos com prazer diante do Eterno. Inicia assim o propósito de Deus na vida do servo. Inicia assim o chamado do Senhor. A partir do momento que você se coloca à mercê de Deus, se coloca diante do Todo-Poderoso, e hoje é o tempo, a partir do momento que você se coloca, prepare-se, porque Samuel vai te chamar. Oh, glórias! Evidentemente que eu estou fazendo uma associação do Samuel, que chamou Davi lá no campo, com o mover do Espírito Santo, que nos chama dia após dia para estarmos diante do Todo-Poderoso. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Salmo capítulo 30, versículo 5. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo capítulo 30, versículo 5. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do amado Jesus. É um texto extremamente conhecido. Gostamos dele, porque ele nos fortalece. Ouçam, porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Principalmente da metade desse versículo para o final, nós gostamos dessa parte. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias! Oh, glórias! É a palavra viva de Deus para as nossas vidas. Senhor, fala conosco nessa noite. Oh, Senhor, dá-nos a revelação da palavra em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, é interessante, Davi foi chamado pelo Senhor. Davi, ainda um adolescente, ainda um jovem, dizem que tinha por volta de 17, menos de 20 anos, e estava ali cuidando das ovelhas da família, estava no campo pastoreando, como eu disse anteriormente, talvez sem nenhuma expectativa de um dia tornar-se rei da nação. Oh, glórias! Já pensou? O cara está no campo, não é da linhagem real, como ser rei? Totalmente fora de questão. Totalmente fora das possibilidades. Mas isso chama-nos a realidade, amados, que para Deus não existe a necessidade de viver dentro de um contexto, mas sim
fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Isto é o mais interessante. Muitas vezes você olha e não consegue ver fazendo alguma coisa para o Todo-Poderoso, ou Deus te usando no meio da sociedade, Deus agindo na tua vida, diante dos teus amigos, diante da nação, quem sabe? Mas o Senhor chamou a tantos que também não eram ninguém, mas o Eterno é que faz forte aqueles que são chamados. Assim foi com Davi. No entanto, nós vemos que ele não teve dias fáceis. Porque muitas vezes, amados, nós ficamos esperando o chamado do Senhor, esperamos o chamado, Deus me chama, e você navega na maionese, tipo assim, quando Deus me chamar, será um mar de rosas, porque eu terei poder, eu serei uma pessoa que há de falar poderosamente, eu ungirei as pessoas, elas ficarão curadas, orarei, elas ficarão curadas, e etc, e etc, e etc. Muitas vezes fazemos assim, amados, essa ideia meio que fantasiosa da vida com Cristo Jesus, e esquecemos que seremos provados, porque Deus quer ver o teu cerne, Ele quer saber como é que você é constituído, quem é você, se você de fato é alguém que o ama, é alguém que tem um propósito com Ele na sua vida. Eis o porquê que nós passamos por tantas dificuldades, por tantos problemas, e Cristo, na sua coragem, ele não estava muito preocupado com os seguidores, porque ele veio salvar, mas era preciso que houvesse coragem dos seus seguidores. Ele disse: não vos chamei para que vocês vivam bem, mas sim para as perseguições, para as dificuldades, para as prisões, para a morte. Eis o chamado do Senhor. Assustador inicialmente, não é? Mas nós precisamos ser desta forma. Nós precisamos ter fibra na nossa vida, firmados na rocha, para que quando as provações aparecerem, quando as dificuldades surgirem, e elas virão, estejamos de pé, para que nada nos abale, para que nada venha torcer a nossa fé, para que nada venha abalar a nossa caminhada com Ele, mas que possamos levantar a cabeça e darmos glórias ao Todo-Poderoso, porque se você é provado, só são provados aqueles que são fiéis ao Todo-Poderoso. Se você é provado e vive uma vida de santidade, louve ao Todo-Poderoso, porque você está sendo provado por Deus, está sendo provado pelo Todo-Poderoso. Oh, glórias! E nesse texto, amados, Davi escreve e diz: porque a sua ira, a ira de Deus, dura só um momento, aleluias. A palavra diz que as provações do Senhor são passageiras, não duram muito, mas forte o suficiente para ver quem somos. Davi, amados, foi um jovem, foi um homem provado, ele passou por muitas dificuldades, mas no entanto, a sua caminhada antes das dificuldades foi marcada com uma comunhão real. Ele experimentou Deus, foi aquele que enfrentou Golias, foi aquele que corajosamente, em nome de Cristo Jesus, não se importou com a situação, mas olhou para frente. Oh, glórias! Passou naquele riacho, pegou as pedrinhas e foi enfrentar um camarada com quase 3 metros de altura. Mas por que ele fez isso? O seu coração, oh meu Deus, batia forte com Cristo Jesus. Ele tinha convicção de quem era Jeová na sua vida. Ele tinha convicção do Deus ao qual ele servia, o Deus ao qual ele louvava. Ele tinha certeza que aquele Deus era com ele, que aquele Deus o guardava, que aquele Deus o envolvia. Ele tinha convicção plena. E isto, amados, o levou a enfrentar a Golias. E depois esteve diante de Saul por muito tempo. Eis aí o início de muitas provações. Chegou um ponto em que Davi foi provado de todas as formas. Ele foi provado, haja vista que correu risco de vida. Queriam matá-lo, o rei queria matá-lo. Eis as perseguições mais diversas possíveis. No entanto, ele não desistiu do Senhor. Ele não abriu a sua boca para murmurar contra o Todo-Poderoso. Quando ele teve oportunidade de tocar em Saul, ele não tocou, porque ele temia o Todo-Poderoso. Ele falou que não tinha autoridade para tocar no ungido do Todo-Poderoso. E continuou nas provações.
Eis, amados, aquilo que nós devemos observar na nossa existência: uma vida centrada em Cristo Jesus, uma vida envolvida pelo Espírito Santo do Senhor, uma vida tomada pelo mover do Espírito, mesmo que tu sejas tentado no dia a dia, provado à exaustão no teu trabalho, no meio da sociedade, no meio da família, não desista do Senhor, não abre espaço para o cão, não abre espaço para o pecado, mas continue firme. Porque este é o chamado de Deus para a nossa vida, irmãos. Que sejamos fiéis até a morte. Oh, glórias! E aqueles que são fiéis até a morte recebem a coroa da vida. Eis a promessa de Deus para todos que amam o Senhor, que vivem a verdade do Todo-Poderoso. Aleluias. Na sequência dessa primeira parte, lemos: mas o seu favor dura a vida inteira. Ô bênção! Mas a bondade de Deus, o favor de Deus para com o próximo, o favor de Deus para com Davi, a bondade de Deus para com aqueles que estão sobre a face da terra. Eis por que nós estamos vivos. Porque a bondade de Deus é grande para conosco. A bondade do Senhor para com Davi dura a vida inteira. Esta foi a afirmação. Amados, a Bíblia diz que o Senhor é bom. Oh, bênção! Que a sua graça dura para sempre. Que a sua misericórdia para conosco é inimaginável. Você não consegue entender quão grande é a misericórdia de Deus para com a tua vida. Eu, particularmente, não faço nem ideia. Só sei que ela é gigantesca para comigo. A misericórdia de Deus é grande para conosco. Nós vivemos dias de bondade do Senhor. Davi teve suas dificuldades, sim, teve seus problemas, sim. Muitas vezes andou meio que pisando em falso, pisando meio que em terras não muito firmes, sim. Mas a bondade de Deus era para com ele. E essa mesma bondade se estende a cada um de nós, a cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos amados pelo Senhor. Mas é preciso entender ainda, irmãos, que o amor de Deus para conosco não é algo mágico, como as pessoas muitas vezes entendem e se amarram no amor do Senhor e acham: ah, Deus me ama, se Deus me ama eu posso agir de qualquer forma, porque fazendo o que eu fizer, Deus me ama. A Bíblia diz que Deus só nos ama, Deus não odeia, mas diz ainda que Ele pesa a mão sobre os seus amados. Portanto, amados, se nós não fizermos aquilo que Deus quer, não vivermos segundo a vontade dEle, seremos também castigados pelo Todo-Poderoso. Eis o porquê que muitas vezes as pessoas passam por problemas intensos nas suas vidas. Problemas intensos. Abandonaram a presença do Senhor. A partir do momento que alguém abandona a presença de Deus, dificilmente voltará a esta presença. Porque, amados, estarão debaixo de castigo, de maldição. Eis o cuidado que nós precisamos ter com relação ao Todo-Poderoso, já vista que Deus é justiça. E Davi entendia esta verdade. Quando ele pisava em falso, ele olhava para a misericórdia de Deus, mas não ficava apenas no olhar. Ele buscava do Senhor o perdão, ele corria para os pés do Todo-Poderoso, ele voltava-se para o Senhor, ele confessava o seu pecado, quebrantado, pedia perdão ao Todo-Poderoso. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Não guarde pecados na tua vida. O pecado, infelizmente, ele há de estar sempre presente, amados. A Bíblia diz que somos pecadores. Muitas vezes vamos errar, vamos falhar, vamos pisar em falso, vamos andar por terras pantanosas, que tendem a nos puxar para baixo, mas não se deixe tragar pelo pecado, não se deixe amarrar no pecado. Quando você entender que falhou com o Todo-Poderoso, levanta a tua cabeça, vá para o Senhor. Fale para o Todo-Poderoso: Deus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça, eis o tempo de bondade. Senhor, eu pequei, eu errei, Senhor, eu necessito do teu perdão, muda a minha sorte, muda a minha vida. Oh, meu Deus, perdoa-me, Pai. Temos feito isso, irmãos? Vocês já notaram que nós acostumamos com o pecado? O pecado, queridos, é algo terrível, terrível. Porque o homem acostuma-se com ele.
e releva a palavra de Deus. Muitas vezes até conhece a palavra do Senhor, mas acha que Deus entende. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é que Deus não entende o porquê do pecado na vida do homem. Deus não entende. Olha, Ele não entende. Ah, pastor, mas Deus não entende? Não, porque Ele dá tudo o que você precisa. Ele tem promessas magníficas para você. Ele tem um céu inimaginável, magnífico, extraordinário. Ô bênção, preparado para você. Mas muitas vezes o homem prefere os caminhos errados, alternativos. Os caminhos que conduzem o homem à perdição, que afasta-o da presença de Deus. E por fim, tem uma condenação. Veja como são as coisas. Eis o porquê que eu falo para vocês que Deus não entende o pecado na vida do homem. E não pode entender. Mas Ele entende de purificação, de perdão, de restauração, de cura, de salvação. E é isto que Deus oferece a você. Ele oferece a cura, a restauração. Ele oferece as maiores bênçãos que o homem pode ter. E essa maior bênção é a salvação. O Senhor coloca diante de você, no entanto, Ele exige, como exigiu de Davi, um proceder reto, um proceder correto, um proceder segundo a sua vontade. Um homem que foi tirado de diante das ovelhas, tirado do campo, ainda na sua juventude. Ouviu a palavra do profeta. Eis que Samuel derramou óleo sobre a sua cabeça e declarou como ungido de Deus em Israel. É assim que Deus faz. Você precisa voltar-se para o Todo-Poderoso nos tempos de bondade. Buscar do Senhor perdão, porque o Eterno tem algo grande para fazer na tua vida. Aleluias. Irmãos, a palavra é simples e nós precisamos permitir que ela adentre o nosso coração. Na segunda parte, Salmo capítulo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, glórias! Essa parte nós gostamos, não é verdade? Nós vibramos com ela. Essa parte todo crente decora e muitas vezes profere por aí. Ah, o choro pode durar uma noite. Ah, mas a alegria vem pela manhã. Nós falamos isso porque é gostoso pensarmos que o pós-dificuldades, o pós-aflições, o pós-problemas é uma alegria verdadeira. Nós precisamos entender que essa alegria, ela torna-se uma realidade na vida daquele que é fiel. Essa palavra, ela é uma experiência que Davi teve com Deus. Uma experiência porque foi um homem provado, um homem chamado pelo Senhor. O inexplicável aconteceu na sua vida. Um homem comissionado para dirigir uma nação, para reinar sobre uma nação. Mas, junto com as bênçãos, vieram muitos problemas, muitas dificuldades, muitas provações. Em algumas ele fracassou. E no meio desses fracassos, ele conseguiu ver a bondade de Deus. Mas o seu favor, a sua bondade, dura a vida inteira. Ele conseguiu ver essa realidade de Deus. E por fim ele declara que o sofrimento, que os problemas, que as provações, que tudo aquilo que nos faz sofrer, pode durar uma noite. Pode durar uma noite. Mas eis o tempo de alegria. Tempos de alegria hão de envolver aqueles que são fiéis. E é esta a verdade, esta é a promessa de Deus para aqueles que o amam acima de todas as coisas. Irmãos, o amanhecer nada mais é do que uma figura de linguagem. Davi queria dizer o seguinte, que a renovação, um novo começo, é uma realidade todas as manhãs. O Senhor nos permite um recomeço, uma renovação de vida,
uma renovação de caminhada, um reinício de caminhada. É o restartar a nossa vida diante do Todo-Poderoso. É isso que ele está afirmando, amados. E nós precisamos crer que, se porventura a nossa vida ainda está nos momentos das dificuldades, se ainda está na noite do choro, se é marcada apenas pelo choro, entenda, você não consegue, oh meu Deus, você não consegue talvez visualizar a bênção de Deus, e aquilo aflige o teu coração. As provações intensas do dia a dia, que te aflige, que te faz sofrer, espera. Isto é momentâneo. O Senhor há de dar uma vida nova, uma renovação de vida. E você receberá forças para seguir em frente, forças para superar as adversidades. É certo, irmãos, que a nossa vida com Cristo, ela será sempre marcada também pelas provações, pelas perseguições, pela opressão, pelas tentações. O diabo há de levantar-se contra nós diariamente. No entanto, quando nós entendemos a mensagem de Cristo, deixamos-nos mover pelo Espírito Santo do Senhor. Quando o Espírito de Deus nos envolve, toma nossa existência, isto é a fonte da nossa força. Teremos a força suficiente para enfrentarmos todas as coisas, seguirmos em frente em alegria. Oh, glórias! Porque a nossa alegria, irmãos, ela não está associada a situações. Você não é feliz porque tudo te vai muito bem. Você não é feliz porque as coisas estão a mil maravilhas. O Senhor diz que a alegria é dom do Espírito. É o Espírito de Deus que nos dá alegria. É o Espírito de Deus que nos dá satisfação. É o Espírito de Deus que nos envolve. E quando nós temos o Senhor na nossa existência, quando Ele é uma verdade. Você pode estar no meio de uma guerra como a Ucrânia. No entanto, será possível ser feliz com Deus. Porque você não está vivendo situações, mas a presença do Senhor acima de todas as coisas na tua existência. E essa presença de Deus, ela enche o nosso coração de força. Nós somos abençoados, somos guardados, protegidos. Surgirão toda sorte de perseguições e dificuldades, mas estaremos certos daquele mover real de Deus na nossa existência. Quando nós observamos a vida de Davi, quando você faz aquela viagem, quando você volta 3.000 anos atrás, quando você medita nos ensinamentos do filho de Jessé, você há de descobrir, amados, que a vida não foi tão fácil, mas a bênção de Deus estava presente na vida dele a cada instante. E lá no Novo Testamento, a afirmação magnífica, o exemplo, o testemunho de Deus com relação a Davi. Um homem segundo o meu coração. Oh, glórias! Nós também, amados, podemos ser homens segundo o coração de Deus. Podemos passar pelas dificuldades, pelos problemas. Podemos nos apresentar diante do Eterno com prazer, com alegria. O Senhor pode nos amar de forma intensa. E nós precisamos amar o Senhor. É preciso uma reciprocidade nesse amor. Deus nos ama e nós o amamos. Aleluias. E a partir do momento que você ama o Senhor, prepare-se, porque é o tempo chegado. E o Senhor com certeza há de mover na tua vida de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Eis, amados, um exemplo grande para a nossa vida. Talvez você olhe e nós temos uma tendência a olhar para Davi e vê-lo como rei. E geralmente referimos-nos a Davi como o rei Davi. Não referimos a ele como profeta, não referimos como servo de Deus, mas a tendência nossa, todas as vezes que nós nos referimos ou lembramos de Davi, o rei Davi. Mas antes de ser rei, ele era um ninguém, invisível, um esquecido. Estava lá no campo, enquanto seus irmãos diante do profeta. Enquanto seus irmãos estavam diante do profeta, ele estava no campo. Isso, amados, mostra que o Senhor, Ele pode chamá-lo onde quer que você esteja. O Senhor pode te chamar. Prepare-se para o chamado de Deus para a tua vida. Prepare-se para o chamado. Eu quero fazer um adendo a esta palavra.
É comum nós ouvirmos as pessoas, até pregadores, dizendo que Davi era um bastardo. Ah, Davi era bastardo. Irmãos, a Bíblia não faz referência a isto. Em parte alguma na Bíblia, dá-nos a entender que ele era filho de uma relação extraconjugal de Jessé. Em parte alguma. Talvez as pessoas associam o Salmo 51, versículo 5, que diz, Davi diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Infelizmente, há muitos que fazem uma exegese carente de conhecimento bíblico. E com base nesse texto dizem, Davi era um pobre bastardo. Não, não era, irmãos. Davi, ele era filho de Jessé. A Bíblia não cita o nome da mãe da esposa de Jessé. Não há citações. Mas, com certeza, filho de Jessé. Esse texto, Davi refere-se à sua situação de pecador e aplica-se a cada um de nós. Todo ser humano sobre a face da terra nasceram e ou hão de nascer em pecado. Não existe um ser humano sequer que nasceu em santidade e ou há de nascer em santidade. Todos nasceram em pecado. Hão de nascer em pecado. Nessa conta estamos excetuando Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, não foi gerado por homens. Eis o porquê que Jesus nasceu em santidade. Mas, excetuando Jesus, todos os demais. Amados, é preciso muito cuidado com aquilo que nós falamos com relação à palavra de Deus, para que não venhamos dar ensinamentos que não estão na palavra. Amém? No entanto, voltando para Davi, o filho natural, o filho legítimo, não bastardo, de Jessé. Nós vemos que Deus o tirou de diante das ovelhas, do campo. O Senhor o colocou diante de Saul. Davi serviu Saul por muito tempo. Foi preparado. Davi no tempo certo. Qual é o tempo? Para você é hoje. Mas para Davi foi no tempo certo. O Senhor o colocou no trono de Israel. E diz a palavra que ele fez um excelente governo. Foi o primeiro rei segundo o coração de Deus naquela nação. E de Davi, eis aí a procedência de Cristo Jesus. Oh, glórias! A Bíblia diz que que Jesus é da genealogia de Davi. Glórias a Deus por isso, amados. Tão importante diante dos olhos do Senhor, que até Jesus nasceu da sua descendência. O Senhor quer fazer a mesma coisa com você. Nada mudou. Os planos de Deus para a tua vida são semelhantes ao de Davi. Não sei se você será rei em algum lugar, mas será possível ser presidente em algum lugar, com certeza. Também não sei se esta é a vontade do Eterno, porque é você e Deus. O Senhor pode te chamar para ser um pregador conhecido nessa cidade, conhecido nessa nação, conhecido neste continente, neste mundo afora. Mas também pode te chamar para que seja um pregador numa cidade pequena, mas o que importa é fazer a vontade de Deus. É estarmos em sintonia com aquilo que Deus quer, porque é assim que nós vamos ter prazer, é assim que nós vamos ter alegria com o Todo-Poderoso. Amém, amados? Qual é o tempo? Qual é o tempo? Pare e pense. Será que você não está perdendo tempo? Muitas vezes nós estamos perdendo tempo com nada nesta vida. Nós valorizamos demais todas as coisas fúteis ou vazias que a vida oferece. Perdemos tempo com essas coisas e o tempo passa. E o propósito de Deus não se manifesta, porque o homem não dá lugar para Deus. Entenda isso, entenda isso. Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura um só momento. São as provações, as dificuldades. Mas o seu favor, a sua bondade, dura a vida inteira. Quantos anos tu tens? Veja a bondade de Deus estampada a cada dia da tua existência. O choro pode durar uma noite. Talvez você esteja passando pelas grandes provações, as aflições da vida. Mas lembre-se, a alegria vem pela manhã. O renovo vem pela manhã. O recomeço
vem pela manhã. O que nós precisamos fazer é apenas esperar no Senhor. Viva Deus na tua vida. Oh, glórias! Vamos colocar de pé para nós orarmos? Amado Jesus, eu quero clamar que tu venhas guardar esta palavra na nossa vida. Fique essa palavra em nosso coração, Senhor, para que nós possamos lembrar de ti. E a exemplo de Davi, sermos um homem segundo o teu coração, vivendo para ti em todas as situações da nossa vida. Oh Deus, abençoa-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1099